Bom dia, meus irmãos. Hoje é domingo, dia da nossa escola bíblica dominical, 31 de julho do ano de 2022, e é uma grande honra termos a oportunidade de estarmos aqui para estudarmos mais um pouco da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem para nós. Vamos dar início a esse estudo com uma oração, para que o Senhor abra os nossos corações e abençoe as nossas mentes de tal maneira que recebamos do Senhor aquilo que Ele tem para nos ensinar nesta escola dominical. Oremos então. Pai Celestial, nós te louvamos pelo dia, te louvamos pelo que temos, te louvamos por levantarmos, estarmos com saúde, com disposição e em condições de receber a Tua palavra. Senhor, abra as nossas mentes, os nossos corações, de tal maneira que ouçamos aquilo que o Senhor tem para nos falar e que aprendamos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Que consigamos colocar em nossas mentes e corações um espírito voltado a atender, ouvir e cumprir as Tuas palavras. É assim que nós pedimos a Tua bênção em favor da Escola Bíblica Dominical neste domingo, em nome de Jesus. Amém. Bem, e hoje nós estamos em consecutividade aí aos temas estudados, dando seguimento a uma bibliografia, trabalhando com a bibliografia de autoria do pastor Israel Belo, e estamos trabalhando hoje com o tema Simplicidade, em busca do que importa. E nós vamos refletir um pouquinho sobre esse tema. Antes, porém, eu queria convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 29. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 29. Eu estou aqui com a minha Bíblia e você aí também, né, já está separando a sua, o versículo para ler. Vamos acompanhar juntos então essa leitura. Diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. É um trecho, né, da carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, e onde o apóstolo chama a atenção para a importância de se ter em observação alguns elementos importantes na vida cristã. Um deles, a certeza de que Deus é quem está no centro de todas as coisas. Portanto, Ele é quem faz com que determinadas questões surjam e sejam colocadas de tal forma a questionar, a colocar em xeque, a rediscutir-se outras que já aparentemente estariam consolidadas como fruto de sabedoria no nosso mundo, no nosso espaço de habitação, na coletividade na qual estamos inseridos. Então, o apóstolo Paulo traz aqui para nós uma reflexão sobre o quanto aquilo que temos estabelecido como verdades, como sabedoria, como algo de valor, algo a ser buscado e perseguido na ambiência do mundo que participamos, é um conceito que pode e deve ser rediscutido a partir das
questões postas pelo Evangelho, a partir das rediscussões trazidas pelo Evangelho, a partir do estilo de vida proposto pelo Evangelho, a partir da mensagem salvífica que, com certeza, impacta um conjunto de pré-verdades tão fortemente estabelecidas, principalmente no momento da passagem terrena de Jesus, em que se havia aí grandes expectativas em relação ao Messias, como seria o novo rei que iria restituir o reino a Israel, e, no entanto, Jesus vem e faz uma caminhada humilde, uma caminhada que não foi revestida da pompa de um rei, dos sistemas em vigência naquele momento, mas naturalmente rediscutiu desde o seu nascimento até a sua morte em cruz, tudo aquilo que humanamente se tinha construído a título de expectativa quanto a quem seria, a como seria o novo rei do mundo, o novo rei de Israel. E é exatamente acentuando essa tônica que o apóstolo Paulo introduz essa temática nesse trecho que lemos. Essa temática ela é muito interessante para que possamos discutir também o nosso tema de hoje, a simplicidade em busca do que de fato se importa. Nós vivemos num mundo em que a gente é instado durante todo o tempo a termos comportamentos. O sistema de redes que hoje nós vivenciamos, internet, WhatsApp, Facebook, enfim, a vida em redes tal como a temos hoje, ela nos impõe o tempo todo uma série de questões, parâmetros a serem seguidos, exemplos, modelos, padrão cultural, padrão estético, padrão de como se trabalhar, o que se faz, como ser de fato pleno naquilo, na atividade a que se dedica, enfim, como ganhar dinheiro, como enriquecer. Então nós vivemos um conjunto de informações, de apontamentos no nosso mundo, no nosso dia a dia, no nosso sistema, que acabam por definir a forma como vivemos nesse mundo, neste contexto. E posso dizer que, de fato, nós hoje vivemos instados por esses padrões, por todos esses estímulos que nos apontam como devemos de fato ser. E esse tema proposto é um tema muito rico, porque nos faz refletir sobre se de fato estamos dando verdadeira atenção, estamos tratando, se nós introjetamos da forma adequada as concepções sobre o que é verdadeiramente necessário, o que de fato precisamos. E discutir sobre simplicidade num mundo de complexidades é uma questão importante, uma afirmação que deve ser pensada em nosso tempo de forma recorrente, com vistas a que consigamos sopesar, ponderar esse excesso que temos assistido de imposições de comportamentos e de temas e da ampliação da complexidade do viver no nosso tempo. Então, pensar sobre simplicidade é um caminho muito saudável para a gente conseguir equilibrar o excesso de complexidade que se impõe na vida moderna, se impõe na vida que vivemos hoje. Bem, o que é então simplicidade? E aí eu vou lançar mão da ajuda do Google para que eu possa pensar com os irmãos que conceito
podemos pensar ou atribuir à palavra simplicidade. Após a nossa pesquisa no Google, a gente pode aí rapidamente olhar e identificar que aparece logo como resultado algumas sugestões de conteúdo, de conceito para simplicidade. Simplicidade seria então, e aí vocês vão me perdoar que eu vou olhar para o lado, que ao lado do celular está a tela do computador, aonde eu fiz a minha pesquisa. A qualidade daquilo que é simples, característica do que não é complexo, desprovido de complicação. Simplicidade dos manuais de instrução, é um exemplo que se dá. O que não é composto, modo de se comportar espontâneo, falta de pretensão, de natureza autêntica, que não se altera por componentes exteriores. Modo autêntico e espontâneo de se expressar, falar ou escrever, elegância. Característica, particularidade ou natureza da pessoa sincera, fraqueza. Falta de luxo, sem sofisticação. Ausência de pompa. São algumas das diversas leituras que nós podemos fazer sobre o conteúdo da palavra simplicidade. E aí eu pergunto para você, no seu dia a dia, na sua vida, na sua concepção, o que é ser simples, o que é viver com simplicidade. Você já percebeu que vários dos nossos comportamentos, eles não necessariamente se baseiam numa busca de alguma coisa que seja mais requintada, mais chique, que várias das nossas escolhas, elas ocorrem muitas vezes por razões que não estão aliadas aos paradigmas, aos padrões compartilhados socialmente. Vou dar um exemplo. Alguém tem aquele restaurante de preferência, aquele lugar onde você gosta de comer aquela comida, ou por conta do seu garçom preferido, ou ainda, quem sabe, porque aquele ambiente, de alguma forma, tem uma identidade com você, você se identifica com aquele ambiente. Muitas vezes, a gente não escolhe o restaurante porque ele é o mais caro, porque ele é o melhor, porque ele é o mais pomposo. Muitas vezes a gente escolhe um restaurante, escolhe uma programação em razão de uma inclinação que não está vinculada à sofisticação. Pois é, a simplicidade ela está presente em vários dos nossos processos de escolha. Às vezes a gente quer trocar a complexidade por algo mais simples. Quem nunca pensou numa programação de jantar e acabou rodando entre as diversas opções dos mais diferentes, das mais diferentes origens, restaurantes franceses, italianos, restaurantes com comida peruana, japonesa, enfim, a gente tem uma cidade, nós moramos numa cidade que tem um leque de opções bastante vasto. E no final, não terminou a sua noite degustando aquele maravilhoso podrão. O cachorro-quente da esquina, com batata palha, maionese, ketchup. Quem nunca fez opções mais simples em detrimento de outras opções mais alinhadas com os padrões de pompa do nosso tempo? E, no entanto, ainda assim, e na verdade, principalmente por ter sido assim, não viveu um momento bom, um momento feliz. Essa provocação é a que nós identificamos na leitura da nossa bibliografia. O que realmente importa? O que
de fato atende às nossas expectativas, o que de fato produz satisfação em nosso coração para quanto ao modo como vivemos. Essa identificação de um processo de simplificação de um conjunto de coisas vai ser a trilha do nosso estudo hoje. E começaremos fazendo aí um paralelo, que na verdade é um apontamento de diferentes posições sobre o reino do mundo, o bom senso e o reino de Deus. Essa forma de colocar, ela é posta pelo autor, pelo pastor Israel Belo, fazendo contrapontos entre o reino do mundo, o reino de Deus e o bom senso. E aí, vamos pensar um pouco sobre isso. Primeiro, seguindo a própria linha do texto base, pensarmos que quando Jesus vem ao mundo e quando Jesus prega para os seus ouvintes sobre o reino do mundo e o reino de Deus e faz esse contraponto, quando Jesus está falando sobre o reino do mundo, ele está falando sobre aquele reino visível que constituía a sociedade na qual estavam inseridos os seus contralocutores. Em outras palavras, eles estavam pertencendo a um sistema, a um momento histórico, a uma conformação política, a uma estrutura social que lhes definia o que era o reino do mundo naquele momento. Tanto naquele momento, o reino do mundo era o reino governado pelo Império Romano, com ascensão sobre quase todo o mundo então conhecido, com uma estrutura administrativa burocrática e hierárquica de poder que fazia com que o estilo de vida dos diferentes povos se alinhassem às regras e padrões dos comportamentos romanos. E isso, de alguma forma, impunha ao povo de Israel submeter-se, como já noutros tempos, a circunstâncias alheias à sua conformação cultural, baseada aí na relação com Jeová, com o Deus Todo-Poderoso. E exatamente por isso havia a promessa de que viria aquele que iria sobrepujar os reinos e estabelecer uma nova ordem, estabelecer uma nova sistemática. Mal sabia aquele povo que essa nova ordem, essa nova sistemática, na forma mais simples expressada pela caminhada e pela pregação de Jesus, na verdade não era uma modificação de cunho político-administrativo, e sim uma mudança na forma como os homens lidavam com a divindade que foi instituída por meio da morte de Jesus Cristo. Esse cenário, esse contexto, é o contexto no qual Jesus está pregando. E para nós hoje importa também que pensemos sobre, quando fazemos contrapontos em relação ao reino do mundo, que reino é esse? Que informações nós recebemos para a construção do reino, da sociedade, do contexto histórico, cultural, econômico, político em que estamos inseridos. Quando pensamos nisso, nos verificamos refletindo sobre determinadas questões do nosso mundo, né? O nosso mundo é um mundo com uma velocidade enorme de transmissão de informações, nem sempre boas, mas uma velocidade enorme de transmissão de informações. Nunca se viu uma produção tão grande de transferência de conteúdo, de informação na história. Hoje a gente transita conteúdo, informação, conhecimento, texto, vídeo, áudio, numa velocidade nunca antes vista. Esse mundo é um mundo de apontamentos de comportamento,
né? Um mundo que diz que a gente precisa trabalhar, trabalhar, trabalhar. Um mundo que nos obriga ao trabalho, nos obriga à produção. Precisamos ser úteis, precisamos produzir alguma coisa. Não há espaço nesse mundo para o improdutivo, para aquele que não produz. E isso se reflete em várias áreas, em várias perspectivas. Um exemplo claro disso é o momento que nós vivemos, e aí, né, cabe falar um pouquinho da minha área, quanto aos questionamentos das políticas afirmativas. Né? Muita gente questiona por que o governo gasta dinheiro em vários momentos para sustentar pessoas que não produzem. E esse questionamento é um questionamento muito alinhado com o momento que a gente vê ocorrer em todo o mundo, que impõe produção, impõe competitividade, impõe que você seja o melhor, impõe que você busque o que é melhor, impõe que você tenha um bom carro, que você ande vestido, né, dentro do padrão escolhido como sendo bom, bem vestido. Impõe a você que você conheça lugares, que você viaje, impõe a você que você assista determinados tipos de programação. Esse mundo que impõe comportamentos e padrões também vem criando e nos trazendo uma série de reações, porque a humanidade, os seres humanos, não lidam bem, não vêm lidando bem com o fato de estarem o tempo todo sendo cobrados e se autocobrando quanto a como se ajustarem a esses padrões que são impostos pela sociedade. E é exatamente nesse contexto que o autor vai pontuar a importância de um modo de vida mais simples, de um modo de vida dotado de simplicidade, aonde se questione o que de fato é importante, o que de fato necessitamos, aonde pretendemos chegar quando iniciamos um processo de produção laboral, acadêmica, enfim, mas quais são os limites da dedicação. E, nesse contexto, ele faz um apontamento de que o próprio mundo, o próprio reino do mundo, tem sido sopesado aí, tem sido contrabalanceado com algo que ele classifica como bom senso. O bom senso vem refreando os excessos que o mundo impõe ao modo de comportamento das pessoas hoje. E aí esse bom senso vai dizer, olha, exercite-se, gaste seu tempo cuidando da sua saúde. Você não pode só trabalhar. Seu corpo não é uma máquina de produção, né? Você precisa cuidar de você. Tenha tempo para fazer outras coisas, dedicar-se a outras coisas que te façam bem. Tenha lazer. Não se cobre demasiadamente sob pena de você acabar se perdendo em si mesmo e não conseguindo executar as coisas que planejou. Reduza a sua lista de tarefas e, não sendo possível, organize-a da melhor maneira possível para que seja algo saudável e não um motivo de adoecimento. E essa linha do bom senso, ela vai nos levar a também pensar num contraponto, que é o reino de Deus. Bom, nós lemos no início aqui da nossa reflexão que há várias coisas que Deus instituiu para confundir outras. E, na verdade, a relação de palavras antagônica, como foi construída no texto, ela é proposital para demonstrar que a forma como vemos, interpretamos e recebemos determinadas coisas, como fracas, como loucas, como insubsistentes, elas são
remoldadas num contexto de interpretação divino, exatamente para questionar as afirmações genéricas impostas pelo sistema, pelo mundo. E é exatamente nesse desdizer, redizendo, que a mensagem do Evangelho e o reino de Deus se instituem. O reino de Deus, ele vai nos contrapor quando desejamos muito e mais, quando buscamos para nós egoisticamente um conjunto de coisas. O reino de Deus vai nos contrapor quando deixamos de cuidar da nossa mente e espírito para cuidar apenas do nosso corpo. Esse mesmo reino vai nos contrapor quando deixamos de cuidar do corpo para cuidar apenas da nossa produção de conhecimento ou do resultado financeiro das nossas atividades. Esse reino vai trazer para nós uma expectativa de que, embora Deus seja o centro de todas as coisas, nós precisamos reprogramar as nossas interações e as nossas perspectivas de tal maneira a alinhá-las com esses conceitos que são afetos à forma como Deus vê as coisas. Então, é exatamente essa discussão trazida para nós neste paralelo entre o reino do mundo, o bom senso e o reino de Deus. O reino de Deus, ele se instaura a partir de uma modificação de perspectiva nas nossas vidas, em nosso coração. Deus, ele nos acalma porque nós temos a percepção de que correr em demasia é tolice, quando percebemos que Deus tem o controle da chegada. Deus, ele nos faz refletir e pensar de uma forma diferente quanto ao alinhamento dos padrões com o mundo, quando nos gera a percepção de que o mundo passa e de que tudo nele também vai passar, e de que nada adianta nós entregarmos a nossa vida à construção daquilo que vai passar. Vivemos esse contraponto também quando percebemos que dedicamos mais de nós mesmos a coisas que não têm tanto valor, quando precisamos dedicar mais de nós mesmos ao Deus que nos criou, nos resgatou, nos salvou e com quem passaremos o resto da eternidade. É nesse confronto que a simplicidade se põe como um elemento a ser buscado e a ser praticado em nossos dias e em nossa vida. E aí, a pergunta que não quer calar, a pergunta que o nosso autor nos traz é a seguinte: bem, então como seria possível, qual é o caminho para se aderir a um estilo de vida que corresponda a esse reino de Deus, a essa forma de como Deus percebe, vê e institui as coisas? Pausa para o café. Nós vamos perceber que o autor também nos aponta 3 respostas para essa pergunta. Primeiro é crer, né? Importa que aquele que se aproxime de Deus crê que ele existe. E crer no Senhor, crer em Deus, é um ato precípio para que nós possamos aderir a essa forma de vida, esse estilo de vida adaptado à perspectiva do reino de Deus. A segunda seria a confiança em Deus, depositar a nossa confiança em Deus. Nós vivemos num período de relativizações intensas e cada vez mais de desconfiança. Quando a desconfiança se instaura como forma das relações intersubjetivas, nós passamos a verificar o aumento do litígio, da litigiosidade, da intriga, da violência. Então,
Quando o reino de Deus se aponta diante de nós, ele se aponta numa perspectiva de confiança, em que nós pretendamos renunciar às nossas certezas quanto às questões mais ordinárias e pensemos que de fato Deus é provedor, é socorro, é atento a cada uma das nossas necessidades. Quando a gente deixa de compulsivamente perseguir um sucesso para que geremos uma estabilidade financeira, econômica, e entendemos que o trabalhador é digno do seu salário e que Deus, que é o autor das nossas vidas, ele vestiu com tamanha pompa os lírios dos vales e dá casa ao pássaro, e por isso nós podemos entender que dele também temos provisão e socorro. Bem, em terceiro lugar, entender e buscar uma justiça divina. Deus é justo, está escrito na sua palavra, e a sua justiça, ela prevalecerá. Portanto, a expectativa de fazer justiça com as próprias mãos ou de fazer justiça a qualquer preço, ela, embora muitas vezes incitada pelo reino que vivemos, do reino do mundo, nunca se viu tantas ações judiciais distribuídas para a solução dos conflitos sociais. E Deus, ele nos convida a superar esse parco limite da nossa visão sobre justiça e a considerar que o Deus justo, poderoso, provedor, também realizará a justiça nas nossas vidas. Então, com esses três caminhos, com essas três perspectivas, com a adoção desse estilo de vida, num estilo de vida crente, que crê, do estilo de vida que confia em Deus, que nele deposita a sua confiança, e no estilo de vida que busca e entende a justiça divina, nós vamos conseguir alinhar a nossa forma de pensar, a forma como Deus promove, difunde e divulga a instauração do seu reino. Então que o autor nos faz 3 convites para que possamos manter a confiança na justiça divina. Ele usa palavras que vão apontar comportamentos que nós devemos adotar. O primeiro deles é descentralize-se. E aqui a discussão é o que é o centro da sua vida. Deus está no centro da sua vida, das suas escolhas, das suas decisões, das suas buscas. Esse é o convite que o autor, pastor Israel Belo, está nos fazendo a pensarmos sobre como deve ser o nosso comportamento, como deve ser o nosso estilo de vida, de tal modo a que venhamos refletir o fato da centralidade de Deus nas nossas opções, pensamentos e perspectivas. Descoisifique-se é o próximo convite. A gente vive num mundo de coisificação, né? Você é o que você tem, você é o que você apresenta, você é a roupa que você está vestindo, a marca, você é a bolsa que você ostenta, você é o cargo que você ocupa, você é aquilo que você consegue comprovar diante das demais pessoas que você é ou tem condições de ser. E é exatamente essa coisificação das relações que vem trazendo uma superficialidade que no reino de Deus não tem espaço. O reino de Deus não é superficial. A relação com Deus não pode ser superficial. E ela não pode ser baseada numa relação de troca de coisas. Eu vou fazer então uma campanha de 40 dias de jejum e oração para que Deus faça isso ou aquilo, me entregue isso ou aquilo. Nós vamos buscar a Deus sempre. E quando nos sentirmos enfraquecidos espiritualmente, vamos buscar as formas
de tornar nosso dia a dia mais espiritual, tornar a nossa relação com Deus mais intensa, aproximarmos-nos mais dele, para que entendamos que Deus é supridor, provedor e justo, e que no momento certo ele atenderá às nossas necessidades conforme a perspectiva dele, e não necessariamente conforme aquilo que, baseados numa visão terrena, somos capazes de acreditar seja o melhor. Então, é assim, descoisificando as nossas relações e a nossa forma de ver a vida, que também conseguiremos avançar rumo a manter uma confiança na justiça divina. Pois bem, e o terceiro convite é: desacelere-se. Existe um movimento mundial dos centros urbanos, da perspectiva de políticas públicas urbanas, que chama desaceleração. David Harvey, que é um autor que trata das questões das relações na ambiência urbana, ele vai dizer que nós vivemos um tempo de compressão tempo-espaço nas sociedades metropolitanas. Em outras palavras, as pessoas que vivem nas grandes metrópoles, elas vivem num processo de compressão tempo-espaço. Parece que cada vez mais o tempo ele corre mais rápido e nós não conseguimos nos adaptar bem ao conjunto de responsabilidades, de tarefas, de questões dentro do tempo e dentro do espaço, que é o espaço urbano. Por isso, o sistema de transportes nos incomoda, as distâncias parece que se alongam, há uma intensificação por mecanismos de busca de alternativas para a locomoção, enfim, o caos da vivência nas metrópoles. Mas, por que falar disso? Para dizer que essa ânsia, essa perspectiva que é um marco desse nosso tempo, né? Parece que a gente acorda correndo atrás do final do dia e que há uma distância enorme de tarefas entre uma coisa e outra. As pessoas com isso dormem cada vez menos e cada vez pior, porque estão assoberbadas de tarefas e responsabilidades para o dia seguinte. Essa pressão, vou chamar dessa forma, por uma aceleração das nossas ações, das nossas responsabilidades, vem trazendo consequências graves para várias pessoas, doenças de estresse, doenças psiquiátricas, psicológicas, relações de frustração com o trabalho, consigo, ansiedade. A palavra muito utilizada pelo autor do livro é o tempo desta ansiedade. Vivemos ansiosamente. E claro, sinaliza ele que se você tem algum tipo de doença derivada da ansiedade, enfim, se a ansiedade ela é uma questão terapêutica, o caminho para o tratamento disso é terapêutico, é buscar um médico, é buscar ajuda, enfim, ser atendido por um profissional e identificar-se qual é o caminho médico adequado para o melhor tratamento da ansiedade, que é doença. Mas, noutra perspectiva, se não se trata de um cenário de doença mental, doença psicológica, doença psiquiátrica, o que nós, na verdade, estamos falando da iminência de um adoecimento, né? Dessa relação de acometimento permanente, da pressão de celeridade que nós vivemos nos tempos atuais. Então, nessa perspectiva que o autor ele sugere, olha, gaste melhor o seu tempo, reserve tempo para não fazer nada, reserve tempo para, quem sabe, o ócio. O ócio é algo que descansa a mente, que descansa a gente, que faz com que você possa reordenar os pensamentos. Eu tenho um amigo que ele costuma dizer que quando ele está muito pressionado pelas ações, pelas atividades, pelas responsabilidades, ele precisa ir para a fazenda dos sogros, o sogro dele tem uma fazenda, e passar alguns dias no meio do mato, conversando com as vacas.
Naturalmente as vacas não conversam com ele, mas ele precisa daquele tempo. Nós precisamos desse tempo. Talvez não assistir uma série, talvez parar, né? E olhar a paisagem e gastar tempo de forma saudável. É óbvio que se a vida não nos impõe um ritmo em que isso não é possível, o mais adequado é a gente tentar reorganizar a nossa escala de prioridades para conseguir liberar tempo e organizar melhor a nossa vida e o nosso tempo. Há uma grande chance de a gente acelerar demais e acabar passando do ponto, perdendo a hora de parar, de repousar, de descansar, de repor energia, de planejar para retomar uma execução saudável e muito mais eficiente das nossas ações e responsabilidades. E, por fim, o autor vai nos dizer o seguinte: acalme-se. A calma, ela é algo que deve estar presente nas nossas vidas, nos trazendo um novo estilo de vida, permitindo que vivamos um novo estilo de vida. Esse novo estilo de vida baseado numa confiança em Deus e na busca pelo seu poder em favor das nossas vidas. Que, afinal de contas, quando a gente confia em Deus, a gente consegue trazer calma para o coração. E por que, pergunta ao autor, nós devemos nos acalmar? Porque é um ato de sabedoria. Quando você está ansioso, nervoso, quando estamos sobrepesados na ambiência social que vivemos, que estamos inseridos, nós não conseguimos fazer as melhores opções, as melhores escolhas e acabamos errando. Então, é um ato de sabedoria parar, acalmar-se, repensar, organizar o pensamento antes de tomar decisões. E, ao mesmo tempo, como fazemos para nos acalmar? É uma outra pergunta que o autor sugere e a resposta é bem interessante, tendo uma visão sobre quem é Deus. Como nos acalmar? O momento, lá no Salmo 121, diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É a hora de perceber quem é Deus. Acalmar-se para que possamos perceber quem é Deus. Qual a dimensão da atuação divina na dimensão das nossas questões. Deus é tremendo, poderoso, Senhor, nos ama, nos acolhe, nos livra, nos protege. É desse Deus que estamos falando. E é por isso que precisamos e podemos estar calmos, mesmo num mundo tão turbulento, mesmo num mundo tão cheio de demandas e de questões, somos capazes de não alinhar o nosso pensamento à linha lógica e absolutamente perdida de um mundo mergulhado numa complexidade quase ininteligível. E somos capazes de perceber que o centro de todas as coisas é o Senhor nosso Deus, que nos ampara e nos livra para que vivamos uma vida de paz, uma vida vitoriosa, mas não porque vamos correr cada carreira e chegarmos em primeiro lugar, mas vitoriosa porque vamos vencer as tentações de, no tempo, nos perdermos em nós mesmos. Deus, nosso guia, nos levará de forma a que cheguemos do outro lado, na hora certa, através da sua condução. Cremos nisso, vivamos isso. E, por isso, termina o autor dizendo o seguinte: olha, você foi atacado, você está sem vigor, agitado, perplexo, cansado, solitário. E essa lista pode ser ampliada. Quantas agruras, quantos enfrentamentos,
Quantas polêmicas, quantas questões estão sendo colocadas diante de você? Todas essas, simplesmente, com simplicidade, tenha certeza de que Deus está com você. Ele é o Deus que está conosco, que está presente, que está nos amparando. E é por isso que nós temos confiança e paz para seguir em frente. E, mais do que isso, temos também condições de receber o seu Espírito, de recebermos de Deus aquilo que Ele deixou para nós, neste mundo de tantas informações, neste mundo de tantas complexidades. Deus deixou o seu Espírito, o consolo, aquele que nos consola o íntimo, o coração, e nos permite ter uma visão diferente de todas as coisas. E para encerrar, eu queria ler em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 12, um versículo que vai complementar a ideia do que estamos falando agora. Diz o seguinte: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Não vamos deixar que a pressa desse mundo nos impeça de ter a calma para perceber aquilo que Deus fez, faz e fará por nós. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar e agradecer por esse período de estudo. Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos porque a tua palavra foi lida e estudada nesta manhã. Entendemos que não devemos seguir a pressa daqueles que correm sem saber para onde vão, mas devemos ter a calma de perceber a direção do teu Espírito, da tua palavra para as nossas vidas. Por isso, Senhor, cumpre em nós essa expectativa de comportamentos que se alinhem com a tua vontade, de percepções que vão além das de um mundo tão cheio de informação, mas que refazem e reforçam o sentimento de que nós somos aqueles que recebemos a verdade que vem de ti, e esta verdade é o centro da nossa vida e das nossas decisões. Que assim seja nos nossos casas, nos nossos trabalhos, nas nossas famílias, nos nichos sociais que estamos inseridos. Que consigamos ali reverberar as verdades do Evangelho, tendo a calma de vencer as turbulências em Cristo Jesus. Que assim seja, nós oramos. Amém. Deus abençoe, uma semana abençoada a cada um de vocês. Até a próxima.